Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós. Sejam então muito bem-vindos ao Conversas à Fogueira. Neste episódio vamos ter connosco Mafalda Valente Pinto. Entrou com cerca de 15 anos, em 1978, no grupo 93 Sintra. Teve alguns anos como jovem neste grupo, tendo passado logo para a chefia, onde foi a primeira mulher chefe de grupo da nossa associação. Na nossa conversa falámos sobre algumas atividades que a marcaram, como por exemplo o ACNAC de 1981 e o Jamboree na Holanda, e falámos também sobre algumas questões muito importantes, como as questões da integridade e a forma como os escuteiros nos ajudam a formar a nossa integridade e a importância do voluntariado quando o fazemos sem procurar nenhum retorno, e também sobre a diferença entre planear e desenrascar, duas valências importantes que nós também aprendemos aqui nos escuteiros. Estão prontos para o nosso episódio? Então, olha, Mafalda, muito bem-vinda aqui às Conversas com a Fogueira. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Eu ia começar aqui por fazer-te algumas perguntas que têm a ver com as tuas memórias e a tua vivência enquanto jovem nos escuteiros. Tu entraste nos escuteiros então à volta de 1978, e era só para te perguntar, na altura, o que é que tu achas que te levou a entrar nos escuteiros? Ou seja, foi alguém um amigo que te veio buscar, foi por observar os escuteiros na rua, ou seja, o que é que te despertou interesse pelos escuteiros na altura? Olha, para já agradeço o convite. Quando eu entrei nos escuteiros já tinha este interesse há muito tempo. Eu vivia em Angola e ainda me lembro de pedir à minha mãe, quero ir para os escuteiros, mas nós estávamos para vir para Portugal, e então acabou por não acontecer. E eu andava num colégio e uma das minhas colegas era escuteira no 93. E quando eu soube de tal, disse-lhe que gostava, porque eu morava em Mem Martins, e em Mem Martins ainda não havia escuteiros. Agora há o 82, mas na altura não havia, e então eu fui para o 93 Sintra. E foi assim que começou. Mas o que me interessava é um conjunto de vários elementos, talvez pouco consciente de tal, claro, mas era a ideia de aventura, a ideia de grupo, de equipa, porque eu desejava ter aventuras, fazer coisas, mas achava-me incapaz de o fazer sozinha, individualmente. E lembro-me quando era miúda, não sei porque que foi, eu sou a filha mais nova, e então brincava muitas vezes sozinha. Eu lembro-me de fazer fichas de sobrevivência caso caísse dentro de uma ilha, como é que eu havia de fazer. Então essas coisas nos escuteiros eram... dava para desenvolver, claro. Era mais por aí. E diz-me uma coisa, assim, se estivéssemos aqui a fazer um filme da tua vida escutista, a primeira cena, ou seja, a primeira memória que tu tens dos escuteiros, qual é que é? Qual é que era a primeira memória que tens assim dos escuteiros? A primeira memória não é aquela que eu apresentaria como imagem do primeiro filme, claro que sim, porque a primeira memória talvez seja até quase o primeiro momento em que eu entro na sede do 93, que era na rua Costa do Castelo, lá em cima, que foi a apresentação da sede, e a patrulha que eu iria entrar estava em crise e iria fazer eleições, e naquele momento fui eleita subguia, e ninguém me conhecia lá nenhum, e depois alguém diz, mas subguia, ela entrou agora, então fez novas eleições e passei bibliotecária. Mas foi assim uma coisa... Mas estás à vontade para contar a outra memória, atenção. A outra memória que eu gosto, que eu acho que vale a pena, e que tem a ver também com os meus primeiros acampamentos no 93, que foi nos Capuchos, na zona dos Capuchos, porque estarmos todos deitados, era verão, perto do Marco Geodésico ali, e estarmos a ver, de papo ao ar, a ver as constelações, a patrulha e outros, a vermos as constelações num misto de silêncio e um bocadinho de galhofa, claro. E aquela consciência que somos
uma pecinha pequenina, mas ao mesmo tempo somos grandes porque estamos, esta. Olha, sim. Eu acho que essa seria uma primeira cena fantástica para o teu filme. E então agora tinha aqui uma outra pergunta para te fazer, que era se te lembras de algum ACNAC ou alguma atividade, pode até ter outra atividade de grupo, mas se te lembras assim de algum acampamento que te tenha marcado enquanto jovem, que tenhas participado e que tenha ficado na memória. Lembro-me do ACNAC da Figueira da Foz, que foi em 1981, que foi também um ACNAC em que o grupo 93 todo se mobilizou. O 93 teve várias fases e essa fase acho que corresponde precisamente à fase da sua consolidação após uma fase de crise. E o grupo preparou-se, começou a fazer atividades de preparação, depois foram selecionadas várias patrulhas, acho que foram umas 4, então foram umas 4, acho que foram 3 masculinas e uma feminina, e a feminina foi onde eu fui, que era a Canguru. E pronto, foi uma atividade que nos marcou porque o nosso grupo era um grupo muito isolado. Nós não tínhamos contacto com outros escoteiros praticamente, ou tínhamos pontualmente até aí não tínhamos muito, e foi também uma atividade que também se calhar pode ter sido importante importante para a própria Associação de Escoteiros de Portugal. Tenho essa ideia. Porque, por exemplo, o nosso grupo mobilizou-se todo para ter todo o uniforme. Na altura se chamávamos farda, não sei como é que depois ficou a linguagem que se opta por... e então era calças ou saia, calça castanha, eu já digo que depois não ficou por aí, camisa, que era uma camisa cor de caqui, e era boina. Só que mais tarde... E a boina até foi o chefe Cunha que a desenvolveu porque não havia chapéus em lado nenhum. Mas depois, mais tarde, o grupo empenhou-se. Foi na Feira da Ladra que encontramos uns calções de caqui com um determinado desenho que depois passámos a usar, mas feitos em castanho, e passámos a utilizar. Mas não foi nesse... Em 81, não foi nesse ACNAC. E foi um ACNAC também importante para a AEP, penso, e também para o nosso grupo e para a nossa patrulha. Assim. Muito bem. E estava aqui a pensar... já agora, até chegámos a fazer isto, se calhar agora seria considerado... mas porquê? Nós chegámos a preparar, fizemos construções para depois as reproduzir no próprio... Fizemos lá em Sintra, para as reproduzir. E houve até patrulhas que levaram as próprias madeiras cortadas. Os troncos da acácia. E acho que fizeram bem porque não havia material para fazer lá. Sim. Estava aqui a pensar, por exemplo, lembras-te de ter tido assim na altura, enquanto jovem, assim algum desafio que tenha abrido assim os horizontes, ou que tenha ajudado a desenvolver assim alguma competência que na altura não tinhas, ainda nesta tua vivência enquanto jovem? Assim, alguma coisa dentro deste género? Eu tenho a dizer que na altura tudo me parecia muito difícil, e era sempre um grande desafio. Acho que talvez a primeira atividade assim desafiante foi uma atividade de formação de guias dentro do grupo, e eu achei bastante difícil, mas porque tínhamos de passar fronteiras, as nossas próprias capacidades, mas pronto, íamos sempre ultrapassando. Também gostei bastante, nós tínhamos umas atividades de inverno, e lembro-me de andar à chuva, em lama, até ao joelho, a caminhar, parecia o Homem das Neves, mas com a lama toda até ao joelho, e lembro de ser... porque não estava habituada a isso, e acho que todos os miúdos não estão habituados a isso, mas ai de mim se alguma vez fosse fazer comentários em casa sobre essa dificuldade, porque não, isso tinha sido sempre ótimo, era isso que iríamos pensar. Muito bem. Estava aqui a pensar se, por exemplo, se na altura, enquanto jovem, participaste em alguma atividade relacionada com a comunidade, ou seja, até, por exemplo, que tenha a ver com a própria Serra de Sintra, ou seja... Sim, nós na altura fazíamos as vigias florestais
na Pedra Amarela. Penso que foi na altura que começamos e penso que se calhar agora ninguém tomaria a iniciativa de as passar para pessoas tão novas. Mas nós, ao mesmo tempo, assumimos aquela responsabilidade com uma forma, ao mesmo tempo, bastante responsável, mas lúdica, porque eu lembro-me que havia pessoas do clã que simplesmente... Foi depois também mais tarde, acho eu. Não foi só nessa fase, também foi mais tarde, prolongou-se bem. Porque nós dividíamos... Estávamos para aí uns 4 nas vigias florestais e havia uns que iam à praia enquanto ficavam 2 e depois... Ou seja, não estavam sempre a trabalhar no sentido de trabalho, mas com um grande sentido de responsabilidade, porque nunca houve incêndios. E eu lembro que eu não fui muitas vezes, naquele período, mas lembro-me de nós irmos ver o fogo das 3 da manhã, que havia um sítio que nós não tínhamos visibilidade na Pedra Amarela e sabíamos que se fôssemos, então fazíamos uma ronda fora da vigia para ir espreitar, para ver se começava o fogo. E então víamos. E às vezes, quando tínhamos dificuldade em comunicar, íamos a correr até o cruzamento dos capuzes para avisar os bombeiros, porque às vezes não tínhamos, não funcionavam os rádios. Claro, os rádios, então, walkie-talkies. Pronto, foi, portanto, as vigias florestais da Pedra Amarela, e lembro-me de uma situação, numa reunião da Câmara e com outras entidades, a certa altura, alguém questiona o nosso trabalho. E aí já eu era chefe, mas não era, não interessa. E o engenheiro florestal saca de um intercomunicador ou de um rádio e chama a Vigia Florestal 53.3, que era das Pedra Amarela. E responde logo: vi, eles estão sempre prontos. Pronto, quer dizer, não disse por sempre prontos, mas nós, claro, foi assim que eu fixei. E acho que foi um momento marcante. E diz-me uma coisa, ou seja, da tua perspectiva, mesmo como escuteira e mesmo como chefe, achas que é importante dar ou seja, porque nos escuteiros os jovens acabam por ter a oportunidade de ter estes papéis de responsabilidade, não é? Ou seja, qual é que tu achas que é o impacto que isto acaba por ter nos jovens desta idade, terem esta responsabilidade e estarem tão envolvidos na comunidade? Eu acho que acredito que recebem de bom grado e que o assumem com orgulho. Pode-os assustar um pouco ao início, claro. Mas que acho que não é algo que se possa pôr em dúvida. Claro. Talvez os adultos terão mais dúvida do que os próprios. Que os próprios jovens, não é? E agora, aqui para terminar pronto, né, esta primeira parte, mais sobre o teu percurso como jovem, se te lembras assim de alguma história engraçada, cómica, relacionada com atividades, com a atividade, com o enredo da atividade, com alguma coisa que achasses que gostasses de partilhar aqui connosco? Bem, eu desta altura, eu lembro de muitas histórias inusitadas. Sim, mas também se for de outra altura. Sim, há uma que... Bem, são tantas. Por exemplo, uma vez uma atividade que era... Uma das coisas que nós aprendemos é que nós aprendemos a desembaraçar-nos, a desenrascar-nos, não é? E eu lembro que uma atividade que era... Íamos a caminho do Alentejo para... Já não lembro qual era a zona, mas íamos a caminho e íamos apanhar o barco... ali na Estação Sul-Sueste, e eu esqueci-me dos mapas. Eu ia mais tarde, quando entro no barco e dou-me conta que me tinha esquecido dos mapas, e volto, só que o barco parte e eles tinham de apanhar o comboio a seguir. E então o que é que acontece? Ainda havia uma estação de correios na Praça de Comércio e ao mesmo tempo a boa vontade das pessoas também vem muitas vezes da nossa boa vontade também e esforço em resolver as coisas. Eles precisavam dos mapas logo para o início da atividade, então não havia também, já falámos várias vezes de comunicação, não havia forma de comunicar, foi através de fax. Mandei os mapas da estação de Correios, entretanto, na estação de comboios, na estação
fez uma intercomunicação para o chefe da estação onde eles iam parar, para chamar o outro chefe a informar que estava na estação de Correios, os mapas em fax. Pronto, foi assim. Depois eu segui mais tarde, mas a primeira parte da atividade conseguiu-se resolver com telefonemas entre chefes de estação de comboios para avisar para atenção, escuteiros, não sei o que, dentro do comboio. Tem mapas à vossa espera. Pois foi na estação de Correios da povoação tal. Isso é uma história muito engraçada. Pois, porque de facto também já fomos falando sobre isso, não é? Ou seja, a comunicação na altura era completamente diferente do que é agora, não é? Ou seja, era muito mais difícil esta comunicação. Eu lembro que até o nosso grupo era um bocadinho resistente à comunicação. Quando começaram a aparecer, acho que não eram telemóveis, mas era outra coisa, ou se calhar já eram telemóveis. Já foi mais tarde. Um pai preparou um documento para nos propor 3 soluções para nós podermos para podermos os pais comunicarem com os escuteiros nas atividades. E nós fizemos um bocadinho de despercebidos, não estávamos a entender aquilo, porque não queríamos os pais a estarem permanentemente a comunicar mas pronto, agora já estarão mais presentes, mas nós... Sim, eu diria que agora já será uma coisa mais habitual. Obviamente depende dos grupos, claro, mas já será uma coisa mais habitual. Mas também porque hoje todos os jovens têm um walkie-talkie que tem capacidade de alcance para todo o mundo. Não é? Sim. Muito bem. E agora ia-te então fazer algumas perguntas mais sobre o teu percurso na SFIA. Também já tínhamos falado anteriormente, portanto, tu entraste para a SFIA bastante nova e foste chefe da tribo, e a minha pergunta era se quando tu entraste para a SFIA, se aquilo para ti foi uma surpresa muito grande, se não estavas à espera, ou se achas que estavas mais ou menos à espera do que é que ia acontecer. Eu não estava nada à espera, porque nem sequer pensava, quando fui passei de escoteira, porque eu não passei pelo clã. Eu tive um desgosto. Mas o que aconteceu é que depois as FIAs explicou-me, porque achavam que poderia ser um elemento válido e achavam que dentro do nosso clã ainda não tinha maturidade e que se calhar depois eu não... Pronto. Não ser interessante e estavam a precisar de uma rapariga para as raparigas que estavam todas a entrar dentro do 93, porque estavam a entrar muitas. E houve uma altura que havia 4 patrulhas femininas. E, portanto, era chefe dessa... Sim, foi. E, portanto, ou seja, quando, portanto, não estavas nada à espera? Não estava nada à espera. E senti-me completamente incompetente. Pronto, não me sentia preparada. O que eu tentava fazer era aquilo, vou fazer aquilo que eu acho que eu gostaria que me fizessem comigo. Claro que sim. E também porque o nosso grupo não participava muito nas formações da AIP e também elas próprias também não estavam muito desenvolvidas ainda. Pronto, é isto. Depois mais tarde também se foram desenvolver, claro. Sim. Perguntar-te então aqui outra coisa. A nível de projetos que tenhas feito dentro da SFIA, lembras-te assim de algum projeto ou de alguma atividade que tenhas organizado ou realizado que te tenha dado, que tenha sido interessante para ti, ou que tenha sido desafiante, ou que tenha dado muito prazer em organizar para os jovens? Assim, a maioria das atividades que eu organizei foram em equipa, portanto eu nem sequer considero que são minha autoria. São de equipa. A partir de determinada altura o nosso grupo começou a fazer muitas atividades em enredo, ou seja, tínhamos a primeira, até dizíamos, era a bolha de tempo, que até foi ainda em Sintra, foi em Trajouce, onde agora é o hotel. Vila Galé Sintra? Não, o hotel, aquele todo... Penhalonga. Penhalonga. No Penhalonga, toda essa zona, fizemos aí uma atividade em que os escuteiros tinham as atividades cotidianas como um acampamento clássico, e depois havia um momento da bolha e fazíamos uma atividade histórica. Então havia uma torre em Trajouce, havia uma série de jogos de aproximação que o nosso grupo depois também desenvolveu, até depois mais tarde com o 107 e com o 16. E pronto. Agora, uma atividade que não sei porque é que eu me lembrei também dela quando li esta pergunta,
porque ela não deve ter, se calhar não teve tanto impacto assim, mas na altura para mim teve, que foi num dia do pensamento, não foi uma atividade de acampamento. Ou seja, muitos acampamentos eu lembro-me, todos esses de enredo e isso. E já vou falar outra, que é dos 60 anos, que foi do dia de pensamento em que nós fizemos uma atividade juntamente com a Amnistia Internacional, e que é o grupo 19 da Amnistia Internacional, que acho que é o de Sintra, e nós fizemos uma espécie de jogo de pista para refletirmos sobre os direitos humanos, e passávamos pelo Pelourinho, e então acho que parece-me que foi interessante, porque nós habitualmente dentro do 93 se calhar não pensamos nesse tipo de abordagem, e parece-me que foi importante fazermos esse tipo de abordagem saindo de nós próprios, claro, do 93 ou da família do 93. Uma atividade que acho que foi bastante importante foi dos 60 anos, porque foi um programa enorme. Eu nem tinha pensado nisto, mas entretanto lembrei. E nós fizemos com 3 linhas. O 93 e os escoteiros, os familiares dos escoteiros e a comunidade. E então, da comunidade, e foi assim que foi criado, por exemplo, o folheto, ou a publicação Carpe Diem, que nós escolhemos porque era aproveita o dia, e que na parte da frente tem-nos a caminhar, mas a parte de trás apresentam os escoteiros a fazerem rapel, e que essa foi uma das atividades da comunidade em que fizemos uma exposição de atividades, uma exposição com fotografias das nossas atividades na Vila de Sintra, e é interessante que eu lembro-me que no livro dos visitantes uma turista escreveu: isto foi mais interessante do que visitar o Palácio da Pena. E nós ficámos todos babados. Muito orgulhosos. Claro. Sim. Muito bem. E eu sei que também já tínhamos falado sobre isso, que na altura, neste período em que estiveste na chefia, a determinada altura tiveste que assumir a chefia do teu grupo. Sim. E naquela altura, mesmo que pudesses não ter tido logo essa percepção imediata, foste uma das primeiras chefes de grupo mulheres dentro da nossa associação. E a minha pergunta era se, depois de teres integrado, ou depois de estares neste cargo, quais é que foram os maiores desafios que tu tiveste, os maiores desafios que tiveste que superar, ou que tiveste que dar a volta naquele cargo de liderança que tinhas naquele momento? Penso que foi o da sede de 90, também tiveste mais tarde essa situação, porque surgiu um projeto em que, para a nossa sede, que é uma antiga cadeia Comarcã, que nós até dizíamos é o local perfeito para atividades de escoteiros, porque uma antiga prisão evoluiu para um espaço de liberdade, e ao mesmo tempo cada cela permitia que cada patrulha, mas também depois equipas do clã e a própria Covil para a Alcateia, a própria, quer dizer, tinha todas as condições, parecia até desenhado para o escotismo, e para permitir o desenvolvimento de desenvolvimento individual, e também como elemento integrado num grupo que era as patrulhas, e pronto. E esse projeto era um projeto para instalar o SEMAS, que é os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, e parecia que estava completamente encaminhado para tal acontecer. E nós, no grupo, nessa altura era um grupo que também tinha uma direção. A direção era constituída por antigos escoteiros do 93, e nós por um lado e eles por outro agiram. E também agimos coletivamente, claro, mas havia, e lembro-me que nós houve um momento que começaram as próprias escavadoras a derrubar o muro. Nesse momento eu não estava lá, estava no Expresso,
estava no Expresso a contar, telefonaram para o Expresso a dizer: Mafalda, estão aqui a tentar derrubar, nós pusemos-nos em cima do muro. E então, olha, foi assim, foi uma... Eu disse: eu já vou para aí, mas já estou ainda no Expresso, estou a fazer aqui... E eles publicaram, foi uma das primeiras publicações sobre o caso. Mas depois aprendi que devia ter ido para um jornal, num Expresso, que é à semana, mas ao dia. Mas foi uma batalha que nós... pronto, e tivemos de ser muito criativos nas soluções, e também houve momentos que nem todas as pessoas tinham a mesma perspectiva e a mesma vontade. Havia pessoas que acreditavam que não valia a pena. Se não valia a pena, era melhor aceitarmos o que nos estavam a propor. E o que nos estavam a propor, os que queriam continuar, sabíamos que seria sem saída, e que depois não iríamos provavelmente ter uma sede. Claro. E agora deixa-me só fazer-te uma outra pergunta, que é, sim. Ou seja, olhando agora para trás, e olhando para este episódio, o que é que tu achas que aprendeste que depois podes, imagino que tenhas levado para o resto da tua vida, não é? Ou seja, o que é que tu retiraste, como neste caso era chefe, mas o que é que tu retiraste deste momento que achas que foi importante para ti depois ao longo do resto da tua vida? Quando nós estamos a agir, pelo menos quando eu estou a agir nestas situações, eu vivo uma situação mista, que é de: será que eu estou a ir bem por este... Nós estamos a ir bem, mas ao mesmo tempo misturado com uma grande convicção e esta convicção é baseada numa ideia que eu acho que já há bocadinho comentei, que é a questão da integridade e que se nós quisermos, vamos nos procurar na lei do escuteiro e encontramos-la no escuteiro, nos pensamentos, palavras e ações, e também noutros. E se nós... Era muito importante que salvaguardar aquele nosso espaço, porque eu e outras pessoas tínhamos a consciência que o grupo cresceu e consolidou porque tinha um espaço. Claro que não é imprescindível, atenção, não é imprescindível, mas o nosso grupo passou a ser um grupo grande e com uma base sólida a partir do momento que se mudou para ali, quando teve uma sede, um ponto de encontro regular e consistente. E então a integridade. Acho que a integridade, a autenticidade, estas são as palavras que eu estou a encontrar. Podem ser outras que queiram dizer algo parecido, mas é isto. Se seguir aquilo que eu seguir aquilo que aprendi que é o bom caminho, e assim chego lá. Pronto. E agora estava aqui a pensar, por exemplo, há bocadinho também estávamos a conversar de que tu não, quando te tornaste chefe de grupo, não tiveste, pronto, não tinhas quando foste escolhida, não tinhas esta noção de ter sido a primeira mulher chefe de grupo na associação. Mas achas que é importante nestes contextos dos escuteiros, porque obviamente que os escuteiros também espelham a realidade em que estão inseridos, não é? Que isso é perfeitamente normal, porque os escuteiros também são pessoas normais, por assim dizer, não é? Não são seres que vivem num contexto à parte, não é? Sim. E portanto, se achas também que foi importante, ou que é importante nos escuteiros, todas as pessoas, independentemente de quem são, terem a oportunidade de ter estes papéis de liderança, porque no fundo no teu caso foi isso, acabaste por ter ali um papel de liderança, e se achas que é importante, neste caso também, as mulheres terem este papel dentro dos escuteiros. Se eu não tivesse andado nos escuteiros, olhando exteriormente, eu pensaria que os escuteiros parecem uma organização, um movimento conservador, no sentido que só não faz, não tem... Da perspectiva que as pessoas podem ter quando quem olham olhando de fora. No entanto, eu penso que os escuteiros são um espaço de liberdade, porque as pessoas que lá estão... não estão em construção. Aliás, nós estamos sempre em construção, claro. Mas e pronto, se tem rapazes e raparigas, escolhe-se quem nós acreditamos que nos serve naquela altura o melhor. Pronto, é isto. Ou que dá
ou que facilita melhor o trabalho naquela ocasião. E ainda bem que é assim, ainda bem que não existe um estatuto que o obriga que seja um rapaz e que seja uma rapariga, ou que seja uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa. Pronto, que seja uma coisa natural. Sim, sim, sim. Natural. Muito bem. E, então, só aqui também fazer-te algumas outras questões que têm a ver um bocadinho mais com o futuro, ou com o futuro dos escuteiros, ou aquilo que tu também achas que a forma como de fora os jovens e os adultos percepcionam os escuteiros. Mas antes disso, queria-te só pedir para partilhares connosco o objeto, um objeto que trouxeste aqui, que está aqui já em cima da mesa, à vista, mas só para partilhares connosco um bocadinho qual é que é a história desse objeto e porque é que também o trouxeste para partilhar aqui connosco. Este objeto foi feito foi feito por mim, mas não só, foi por mais pessoas, porque todos trabalhamos em conjunto, e é um careto. Está aqui o gorro do careto. E até o próprio material de dentro e as franjas. As franjas até nós fizemos com uma espécie de tiar e depois cozemos. Foi feito na sede. Estivemos todos lá a trabalhar na sede. Só a parte da costura que não foi feito na sede, mas foi em casa de escuteiros e tal. E este careto foi preparado para o Jamboree Mundial da Holanda de 1995, que o 93 esteve presente também em grande força, acho que éramos uns 40. Porque o grupo também acho que funciona assim, ou todos ou ninguém, quer dizer, todos ou ninguém quer dizer, vai o máximo de pessoas possível. E empenhámos-nos bastante para o fazer. E na altura quisemos falar de Portugal e pôr todas as pessoas a participar, e pensámos que os caretos era uma boa opção. Tínhamos outras coisas. O 94, por exemplo, também foi connosco, com quem nós tivemos a fazer umas coisas mais artísticas, digamos assim, cantavam muito bem, nós ajudávamos, também fizeram lá outras coisas, e nós, o grupo, também apoiámos, claro, participámos nesses coros, mas os caretos foi a nossa expressão. E o que eu gostei, agora à distância vejo, vejo que foi também algo um pouco de vanguarda, porque ninguém, andámos à procura, tínhamos visto, tínhamos, pronto, tinha a ver com umas festas de iniciação dos rapazes no norte de Portugal, e não era nesta altura do ano que nós fizemos, mas claro, tinha e andávamos de vez em quando a desfilar pelo próprio acampamento, e as pessoas, isso é de Portugal, que interessante e tal. E outra atividade que eu não participei, mas que nós gostámos bastante, mas que toda a gente contava, foi na Áustria, que foram uns escuteiros do nosso grupo, e mais uma vez, eu não sei se era a nossa percepção, mas nós tínhamos a percepção que levávamos uma espécie de novidade e ao mesmo tempo muito de nós para as atividades. E este foi... Há uma coisa que eu tenho a dizer em relação ao Jamboree Mundial, e um pouco antes uma outra atividade, que foi o Fábula 89, que foi na Alemanha. Mais uma vez, o nosso grupo era muito isolado e nós não tínhamos noção de como é que o nosso escotismo era um escotismo tradicional, e que se calhar que nós tentávamos muito seguir, fazíamos muitas atividades, não acampávamos com tendas, fazíamos abrigos, acampámos com tendas em 1981, mas depois no ACNAC, mas já aí já estávamos a fazer os abrigos, já estávamos a começar. E ficávamos muito surpreendidos, não sabíamos que havia um escotismo que se tentava adaptar aos tempos. Nós julgávamos que nós estávamos dentro dos tempos, mas pelos vistos estávamos com coisas diferentes. Isso foi um bocadinho um choque para alguns dos elementos do 93, que achavam que aquilo seria... mas isto não, isto faço noutros sítios. Mas pronto... Mas foi muito interessante, cultural, sim, mas que foi útil. É útil terem esse confronto, as pessoas todos os escuteiros, é bom ter o confronto com o outro, e foi assim que nós construímos a coleção dos lenços do 93. Fizemos imensos lenços do 93 e depois punhamos lobitos.
Não, por acaso isso foi no Fábula, não eram lobitos, as pessoas é que jogavam que eram lobitos, porque eram muito pequeninos, nos 93 dos outros países, mas pusemos escuteiros, punhamos a fazer trocas e a trazer os lenços, e fizemos a nossa parede na sede com os lenços, vieram do Fábula 89, quase todos. Muito bem. Muitos. Olha, então agora aqui outra pergunta que queria falar aqui um bocadinho contigo. Há bocadinho estávamos a falar de a forma como visto de fora as pessoas nos percepcionam. Só perguntar-te aqui, mesmo da tua experiência, daquilo que tu te lembras, mesmo depois como chefe, o que é que tu achas que puxava os jovens para os escuteiros? O que é que tu achas que nós nos escuteiros fazíamos que atraía os jovens ou que eles não conseguiam ir buscar noutro sítio fora deles? O escotismo permite ter experiências muito diversificadas. Por exemplo, se uma pessoa vai para uma determinada, se vai para o balé, segue aquele caminho. O escotismo permite, até por causa do próprio Fogo Conselho, permite criar muitas habilidades e essas experiências cria mais oportunidades de escolha para a vida futura e pode-se andar para a frente, para trás, para o lado. E além disso, a própria aventura. Eu penso que não é muito diferente do que aquilo que eu procurava quando era há uns anos, aquilo que as pessoas procuram agora. Podem ter outras formas de expressão, claro. Porque também o escotismo perdeu um atributo que antes tinha. Antes não havia tanta oferta. Claro. E agora há muita oferta. Claro, os jovens têm muito mais desporto escolar, assim, têm a música, têm a dança, têm a equitação, têm outras atividades. E há outra coisa, quando andava nos escuteiros, isto é uma reflexão que depois, se calhar nem sei se... Não havia quase pais divorciados. E depois passou a haver pais divorciados. E quando há pais divorciados, os filhos precisam de ter um tempo com os pais. E o tempo é aos fins de semana. E isso muitas vezes faz com que sejam retirados, os escuteiros não possam depois ter uma atividade contínua nos escuteiros e isso faz-los perder o interesse porque depois não há uma relação, porque se tem de estar um fim de semana ocupado e podem não morar perto e se não tem a possibilidade, às vezes é inviável, por muito que todos queiram, é inviável para poderem ter uma vida também saudável. Claro, e então sim. Acaba por não... Agora até lembrei-me tantas coisas loucas, lembrei-me de um Fogo Conselho que a chefia tinha a obrigação, definiu que tinha de sempre fazer algo de espetacular nos fogos de conselho. E houve uma altura que nós punhamos as mãos a arder, assim. E acho que aquilo impressionou muito os escuteiros. Mas houve uma vez que foi muito perigoso, mas não é para contar, mas também porque foi mal feito por nós. Claro, podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Mas diz-me uma coisa, e agora por exemplo que estás a falar disso, ou seja, achas que nos escuteiros, ao invés de outras atividades, também desenvolves essa criatividade, porque estavas a falar, já falaste dos focos de conselho, já falaste sobre meu essa Deus, parece que apanhaste aqui bem certeiro. Eu tenho uma empresa, agora, estou a trabalhar numa área completamente diferente daquela que eu trabalhava antes, mas já há bastante tempo. Eu tenho, com outras pessoas, tenho uma empresa de animação turística. E no outro dia estava com uma atividade de team building. E estavam outras pessoas na equipa. E houve uma equipa que tinha soluções muito criativas para os problemas. E outra pessoa que estava lá, que não foi escoteira, perguntou assim ao senhor: foi escoteiro, não foi? E o senhor: fui. Porquê? Porque tinham as soluções mais criativas para resolver os problemas. Eu achei isso tão interessante. Estava eu a ver aquela conversa, a ver e a ouvir, e achei mesmo, porque uma pessoa que não era de escoteiros teve esta percepção e foi certeira na sua percepção. E achas que, ou seja, portanto, tanto para os adultos como para os jovens acabam por desenvolver essa criatividade? Sim, uma criatividade que pode ser útil, ou seja, não é só uma criatividade inconsequente, só lúdica, também consequente, sim. E para além, por exemplo, já falámos aqui da questão da criatividade, achas que, por exemplo, outras competências ou outras ferramentas que se treinam nos escuteiros que podem ser úteis para a vida? Pensar, por exemplo, trabalho de equipa ou outras coisas? Sim, o trabalho de equipa é fundamental. Sim, o trabalho de equipa é inquestionável. Também a capacidade de
de planear, por estranho que pareça, porque levámos muito tempo a aprender a planear, mas isso também, o planear, e o oposto, que é o desenrascar, que também acho que se desenvolve muito nos escuteiros. Isto também porquê? Porque tem a ver com uma outra questão, que é o voluntariado. Porque como somos voluntários, temos menos tempo, não podemos estruturar tanto, ou somos obrigados a planear, mas não conseguimos prever tudo, e ainda por cima, a maioria das vezes somos muito jovens, e ainda bem, porque é assim, o escotismo é de jovens para jovens, e então o desenrascar acho que é um dos atributos de um escoteiro a 100%. Sim. Claro. E, por exemplo, há bocadinho tinhas falado também de integridade, aqui como um valor essencial. Que outros valores essenciais é que achas que os escuteiros também dão aos jovens e aos adultos? Como estavas a dizer, nós nunca paramos de aprender, não é? Tanto como jovens como adultos estamos sempre a aprender. Mas que outros valores essenciais é que achas que o escotismo passa para as pessoas que podem ser úteis depois na sua vida pessoal ou profissional? Atenção ao outro. Ter consciência que não somos únicos, que acho que o escotismo fez-me isso. Acho que fez-me isso, e também acho que faz isso, espero, aos escoteiros, que é fazermos parte de uma comunidade, que aí a comunidade não é fechada, é uma comunidade que implica pessoas pessoas diferentes. Acho que o escotismo permite sair-nos de nós indivíduos para estarmos dentro de uma comunidade. E agora, por causa da questão da comunidade, lembras-te de... Fraternidade e tal. Sim, comunidade, fraternidade, ou seja, esta ligação com a comunidade. Achas que na altura, quando tu eras chefe, sentias que os escoteiros estavam muito ligados à comunidade, ou achas que estavam mais separados na comunidade? E o que é que achas que é mais importante? Achas que também é importante esse papel? Ou seja, quando eu comecei no escotismo, a ligação à comunidade era feita relacionada com as expectativas que a comunidade tinha em relação a nós, que é fazer, às vezes, serviços gratuitos e que muitas vezes poderiam ser consideradas uma seca pelos escoteiros. Sim, pelos jovens. Jovens. E então eu acho que o serviço à comunidade tem de ser algo que também tenha de vir deles próprios, e não... Pronto, ou seja, nós participávamos em tudo que era procissão, em tudo que era, peditórios, e isto era algo que também nos criava um conflito. Sim, comunidade, mas não num sentido de fazer serviço... A palavra serviço faz parte do vocabulário escotista, atenção. E é uma palavra fundamental. Mas penso que tem de ser algo que se tem de conduzir a que venha do próprio escoteiro. O escoteiro consiga criar dentro dos seus planos anuais de atividades, fazer isso, que não seja só... essas atividades mecânicas de prestação de serviço. Sim. Porque, por exemplo, outra coisa que estavas a falar daquelas atividades como as procissões ou os peditórios, mas às vezes até criar projetos dentro da comunidade podem ser muito interessantes para os próprios jovens. Não é? Embora seja às vezes bastante difícil, e às vezes é difícil de finalizar. Porque é difícil. Principalmente se for um projeto de grande dimensão, não é? Muito bem. Mas as procissões e os serviços às vezes também dão a tal visibilidade para a comunidade perceber que os escoteiros são imprescindíveis. Sim. E que existem lá. Sim. Muito bem. Então, tenho aqui só mais 2 ou 3 perguntas para te fazer. Assim, perguntas um bocadinho diferentes. Se tivesses que definir o superpoder dos escoteiros, qual é que achas que seria o superpoder que um escoteiro tem? Há bocadinho, de escoteiro, há bocadinho estava a falar disto e falei do voluntariado no escotismo, que este seria o superpoder, porque se faz as coisas prazerosamente, embora às vezes uma pessoa pense, mas porque eu estou aqui a fazer neste momento tão cansada, ou tão cansado, claro, temos momentos, sim. Mas depois também é uma espécie de brio, não é?
e depois descobre-se que a coisa funciona. Pronto. O voluntariado, acho que o voluntariado também vai ao mesmo tempo ao encontro daquela ideia de autenticidade, porque não é um ganha-pão. Isso não é um ganha-pão, faz-se com vontade genuína. Claro. E claro que é importante haver profissionais dentro do escotismo para poder dar um fio condutor e estabilidade, mas a massa crítica, acho que é pelo voluntariado. Muito bem. Depois, queria só fazer-te aqui mais uma pergunta antes de irmos à frase que sei que trouxeste aqui para partilhar connosco, que era se tinhas alguma mensagem inspiradora ou alguma coisa que pudesses dizer a um jovem ou a um adulto que queira integrar para dentro dos escuteiros, qual é uma mensagem que podias deixar assim para inspirar um jovem ou um adulto a integrar os escuteiros? Esta não preparei. Portanto, quer dizer, não pensei. Tentei pensar e tive dificuldade, porque eu acho que é dizer, olha, vem, experimenta e não te acanhes, tenta. Tentar, arrisca. Eu acho assim, arrisca. Porque o que cada um procura, às vezes, de formas diferentes. Por isso a pessoa arrisca, porque com certeza vais encontrar o teu lugar. E porque os escuteiros é para isso mesmo, para dar lugar a todos. Por isso, acho que é essa mensagem. Indiretamente, este fez-me lembrar outra coisa. Uma vez lembro-me que o grupo 93 passava, como todos os escuteiros, dificuldades económicas. E eu lembro de uma mãe propor a um grupo de pais ativos, propor que nós aumentássemos as cotas. E nós fazíamos mesmo completamente desentendidos. Não entendi. E elas, mas porquê é que vocês não querem? Mas a ideia era essa mesmo. Nós não queríamos que uma coisa dessas fosse um condicionante de quem quisesse entrar. Claro, pronto, é isso. Muito bem, então olha, ia-te pedir, depois deixo só uma pergunta mesmo para o fim, mas antes de terminarmos queria só pedir se pudesses partilhar connosco a frase que trouxeste para partilhar, que tenha a ver com este tema ou com outro tema qualquer. Claro. Pronto, esta frase são um conjunto de frases de um poema de Fernando Pessoa que se chama Isto, e eu lia pela primeira vez em 31 de outubro de 1998 e foi até num papelinho destes. Foi o dia em que eu saí do 93 para ir à minha vida, e quando me pediram uma frase, e de repente tenho-me conta, é esta a frase que eu tenho que dizer. E é no sentido que o escotismo dá-nos isto, que é uma porta que se abre e que nos permite continuar o nosso caminho. O nosso caminho deve ser sempre de descoberta, como indivíduos e como pessoas numa comunidade ou em comunidades. Então tudo que sonha ao passo, o que me falha ao finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Muito obrigada por essa partilha. E agora ia-te fazer só uma última pergunta antes de terminarmos, que é, obviamente que esta pergunta é uma pergunta ampla, mas era perceber se daquilo que fizeste no teu tempo enquanto ainda eras escoteira e mesmo depois, se achas que estás a contribuir para aquele desafio que Baden-Powell nos lançou de deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontrarmos. Seria a pergunta final que eu tinha para ti. Esse é o objetivo, mas é sempre muito dinâmico, por isso há um gesto num dia e depois, ou seja, é todos os dias, claro. É todos os dias, portanto não é todos os dias deixar um bocadinho melhor, portanto acaba por ser aquela ideia da boa ação sem estar dita dessa maneira, claro. Mas eu gostaria que sim, e eu acredito que às vezes sinto-me feliz com determinado momento e quase todos os meus momentos que eu sinto feliz têm a ver com essa ideia de uma contribuição. Pronto, é por aí. Muito bem. Olha, Mafalda, queria então agradecer-te. Muito obrigada por ter estado aqui esta quase hora de conversa connosco. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa casa. Boa casa.